estamos de volta com o especial Mostra PUC. Agora uma pequena correção. O nome do doutor que está aqui ao meu lado e vai nos dar uma entrevista é doutor Eduardo da Costa Barros. Doutor, boa tarde. Boa tarde. O assunto agora é saúde. Vamos falar um pouquinho sobre os efeitos dos medicamentos controlados. Os medicamentos psiquiátricos necessitam de receita médica. Como essas pessoas estão fazendo esse uso irracional desses medicamentos? Muitas vezes eles utilizam outras especialidades que não a psiquiatria, né? Clínicos gerais, ou mesmo de alguma outra maneira que não seja uma maneira lícita, né? E acabam fazendo uso abusivo, uso sem uma indicação correta para aquela determinada patologia, sofrendo graves consequências com isso, tanto na parte física quanto na parte mental. E que efeitos colaterais essas pessoas podem ter? Olha, existe aí duas situações. Uma do uso, uma indicação correta e o próprio medicamento causar efeitos colaterais. Então o paciente precisava estar muito bem informado para saber lidar com isso. E outra, quando ele faz o uso de uma maneira não correta, que ele aprendeu com algum colega, com algum amigo, e aí sim a gente pode ter graves casos, incluindo intoxicações, interagir com outros medicamentos, problemas sérios de saúde de uma maneira geral, tanto psiquiátrica, né, não resolvendo o problema, quanto causando problemas clínicos para o paciente. Muitas pessoas hoje em dia têm tomado esses remédios para poder dormir ou mesmo para estudar. Que outras complicações essas pessoas podem ter, além daquelas que o senhor já falou? Basicamente, a gente precisa lembrar que 30% da população, em média, apresenta algum diagnóstico psiquiátrico. Então, muitas vezes, esses medicamentos, sendo utilizados dessa maneira irracional, eles podem agravar esses problemas psiquiátricos, né? Um problema que era menor, mais simples, se transformar numa coisa maior. E aqueles que não têm problemas psiquiátricos, muitas vezes com um objetivo, com uma obstinação muito grande, por exemplo, de medicamentos que são utilizados para poder aumentar a capacidade cognitiva, de atenção, de memória, antes de provas e concursos, eles acabam trazendo consequências no sono da pessoa e isso a médio e a longo prazo pode se transformar num diagnóstico psiquiátrico de difícil tratamento. Então, tanto pessoas que já têm o problema, mas fazem o tratamento de uma maneira irracional e podem piorar o problema, quanto aqueles que não têm, que podem vir a desenvolver por o uso incorreto da medicação. Ou seja, ao invés de tentar ajudar, esses medicamentos usados de forma incorreta prejudicam ainda mais as pessoas. Um exemplo na prática seria assim, você vai fazer um concurso ou um vestibular, usa essas medicações abusivamente, aquilo faz com que você tenha vários dias de mal dormidos, você consegue muitas vezes um sucesso, porque são medicamentos que têm eficácia, mas você pode desenvolver um transtorno de pânico, um problema de uma fobia, um problema cardiovascular, por conta de não ter consultado as especialidades corretas e sofrer com isso a vida inteira. Você passa no vestibular, você vai bem na sua vida, mas você vai carregar o problema a vida toda. E os remédios para dormir é a mesma coisa. Muitas vezes você tem até um agravamento, porque são medicamentos que você teria que fazer um exame para ver qual a causa da sua insônia, porque nem sempre ela é psiquiátrica, ela pode ser um problema de obstrução, um problema mais simples, né? E você então passa a ter uma dependência de uma medicação para a vida toda. E esses usos abusivos ou irracionais desses medicamentos pode vir a gerar um problema na saúde, de saúde pública no caso? Mas já são problemas de saúde pública, né? Alguns mais conhecidos, os benzodiazepínicos, que já são mais antigos, mas hoje em dia a gente vê esse problema se estendendo para outros medicamentos. Os antidepressivos também já estão sendo usados abusivamente, irracionalmente, e mesmo esses medicamentos que a gente chama de ampliadores cognitivos, que teriam que ser usados em pessoas com déficit de atenção, um diagnóstico bem feito, estão sendo usados aí então abusivamente hoje em dia, causando um grande problema de saúde pública. Esses já são problemas de saúde pública. E que dicas o senhor daria para quem está assistindo a gente agora, ao invés de tomar esses medicamentos, poderia fazer o quê? Basicamente, procurar a ajuda correta, né? Você precisa procurar uma especialidade que esteja ligado com aquele problema. Então, neurologia, psiquiatria,
são especialidades da medicina que cuidam da mente. Se você tem o objetivo de ampliar a sua capacidade, essas são as especialidades corretas. E essas especialidades, então, elas vão pedir, porque médicos, né, eles são médicos, somos médicos, exames físicos para ver se você tem condições e uma avaliação psiquiátrica para ver se você não está dentro dos 30% da população que já tem um diagnóstico, e aí requer uma cautela bem maior do que a população geral. Muito obrigada, doutor. Voltamos já com mais informações sobre a Mostra PUC. Eu agradeço, obrigado.